Olá, você está no movimento Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no tema Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida. Nós estamos no capítulo número 8. Da nossa série toda, esse é o episódio de número 88 e a data é 14 de novembro de 2022. E aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana sem a influência greco-romana. Nesse curso você vai ver o início do tempo, do seu fim e a possibilidade de uma evolução infinita para o ser humano. Boa viagem, seja bem-vindo e nós vamos dar as boas-vindas com os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo. Olha, nós aqui estamos, você sabe, à vontade, né? Esse é o nosso curso de longa duração, é para maratonistas, né? Estamos vendo lá desde o Gênesis, se você pegar o primeiro episódio, você vai ver a constituição do Gênesis, estamos vindo com toda a história, a constituição da mente hebraica, da consciência hebraica, da razão da divindade em realizar o seu supremo ser através da criação do universo, da vida humana. E você, se você seguir esse trabalho todo, você vai absorver, você vai enxergar o que a divindade tem para você, para a minha vida, para a vida de toda a humanidade. E há a possibilidade de uma evolução infinita para o ser humano? Sim, há. Então nós estamos vendo isso com bastante tranquilidade. Agora, nós estamos num momento empolgante do nosso curso. Por quê? Estamos vendo Moisés retirando o povo do Egito para fazer uma grande travessia maravilhosa, que inclusive é simbólica, que é apocalíptica, e que agora mesmo nós já estamos vendo símbolos maravilhosos lá do Apocalipse, né? Como a gente fala, o fim anunciado desde o princípio. Moisés e Arão funcionando como as duas testemunhas. O faraó do Egito funcionando como o anticristo, príncipe deste mundo, no grande embate. Depois nós vamos ter a travessia, agora em breve vai ser a Páscoa, vamos compreender o sentido profundo do Cordeiro, né, do Agnus Dei, simbolizado na Páscoa hebraica. Depois vamos para o deserto, aí no deserto veremos a travessia do Mar Vermelho, depois lá na frente a travessia do Jordão, símbolos impressionantes. Aí surgirá Josué, que o nome é Jesus, né? O nome Josué e Jesus têm a mesma origem. Tudo isso você vai ver aqui. E agora nós estamos vendo um embate entre as duas testemunhas de Jeová, né, de Yahvé, que é Moisés e Arão, com o faraó egípcio, enfrentando os deuses do Egito. E aqui é muito importante você compreender esse sentido. Por quê? Se você estiver envolvido com Yahvé Elohim Adonai, com Yeshua HaMashiach, o Messias, com o seu Ruach Kadosh, com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então você precisa se posicionar espiritualmente. Como você vai ver, cada um dos 10 deuses principais, das divindades principais do Egito, serão demonstradas por Moisés e por Arão, em nome de Yahvé, que elas são, sim, fruto de uma espiritualidade humana, de um início de espiritualidade humana, mas não são a divindade real. A sombra da divindade levou o homem a buscar Deus, a procurar um ser divino. E ele começa representando em forças da natureza. E ele vai desenvolvendo a magia, vai invocando determinados seres da natureza, compreendendo que são divindades, compreendendo que são forças. E essas forças respondem, são responsivas. Em parte, a própria divindade. Em parte, seres abissais. Então, tudo isso existe na relação do homem com a natureza, com a espiritualidade. Agora, a partir do momento em que essas forças se manifestam, que o homem desenvolve contato com elas, mas quando ele entra em contato com a verdade, com o Deus mais profundo, mais verdadeiro, bom, ele deveria então reconhecer esta força,
esse poder, essa complexidade, essa sofisticação, essa maravilha, né? E deveria então buscar cada vez coisas mais elevadas. Então, no caso, por exemplo, houve uma oportunidade para o Egito, para o próprio faraó e para todos os egípcios reconhecerem Yahvé, como o verdadeiro Deus e compreender que todas aquelas divindades egípcias que eles tinham e com as quais eles se relacionavam, muito bem, era um caminho possível para a divindade, mas era uma iniciativa humana, ligadas com forças da natureza, forças espirituais, né? E que poderia até aquele momento ser considerado como um impulso dos egípcios para encontrar Deus. Ok, mas uma vez que o verdadeiro Deus se apresenta ao Egito, através de Moisés, então o que caberia ao faraó e o que caberia ao povo egípcio se eles fossem verdadeiros buscadores da divindade, né? Deveriam reconhecer a divindade real, e adorá-la e prestar culto a ela, e não aqueles outros deuses que serviram por um tempo para a espiritualidade deles, né? Isso acontece hoje, nos nossos dias. Você pode ter uma espiritualidade que os teus pais te ensinaram, ou você buscando pode ter encontrado uma escola de magia, uma escola de esoterismo, uma escola que trabalha com poderes astrais, extraterrestres e tudo mais, né? Mais uma vez, que você entra em contato com o verdadeiro Deus, com Yahvé, Elohim Adonai, com Yeshua HaMashiach, com Jesus o Cristo, se você realmente está buscando algo fundamentado na verdade, no real, naquilo que tem uma proposta profunda para a vida humana, né? Seria a oportunidade, né? Não estamos querendo julgar você, estamos querendo determinar para você isto ou aquilo, mas deixamos o raciocínio, né? Para você pensar, julgar a você mesmo, você julgando a você mesmo, né? Será que os deuses que você tem adorado, será que as divindades que você tem buscado, será que os seres espirituais, sejam de outros planetas, sejam seres místicos, seres da natureza, como tem no xamanismo, forças da natureza, será que todos esses grupos, esses espíritos, esses conhecimentos correspondem a Yahvé Elohim Adonai, ao Deus verdadeiro? Será que eles podem ser degraus para uma compreensão mais profunda? Bom, se forem, então uma vez que você sobe esses degraus, deixe-os de baixo e vai subindo para o alto, né? Então há um convite para você poder compreender Jesus, compreender o Pai Celestial. E aí uma grande paz e uma grande tranquilidade virá sobre você. Por quê? Porque qualquer outra pessoa que fale de deuses, faça magias ou fale de seres terrestres, subterrestres ou infraterrestres, supraterrestres, extraterrestres ou entidades que querem absorver a humanidade, tomar o corpo, tomar a consciência humana, enfim, se você for pesquisar por aí, escolas esotéricas, escolas de conhecimento, né? Muita gente apavorada com mudança e transformação planetária, com seres que transformam seres humanos em zumbis, e trabalhos de magia, de feitiçaria, Wicca, e magia negra, e banda, candomblé, coisas que colocam medo nas pessoas, né? Mas, se você encontrar Yahvé Elohim Adonai, se você estiver cheio de Ruach Kadosh, do Espírito Santo do Senhor Jesus, se você conhecer o Messias, se você tiver no seu coração o amor, a tocha viva deste verdadeiro Deus, do Espírito de Jesus, você vai ficar em paz. Não importa o que falem para você, não importem das questões que aconteçam politicamente, mudanças de sistema político, mudanças espirituais, de fases do planeta e tudo mais, você vai ter uma grande serenidade. Você vai encontrar a paz e a direção, a missão, o propósito, o sentido, a direção profunda da divindade que vai dar serenidade, você vai compreender o sentido do cosmos, do universo,
Você vai se ligar a Yahvé Elohim Adonai, na missão, no propósito, no sentido, na realização. Você vai se encher do Ruach Kadosh, do Espírito de Yeshua HaMashiach. Você vai mergulhar na sua palavra. Isto vai dar a você tranquilidade. Podem fazer trabalho para você, magia, feitiçaria, podem fazer o que for, colocar o teu nome onde for, fazer trabalhos. Você vai passar por tudo isso com serenidade, sem que nada possa tocá-lo efetivamente. Porque o maior poder, o poder do Criador da vida, do Criador do universo, o verdadeiro Deus, Yahvé Elohim Adonai, e o seu Messias, Yeshua HaMashiach, e o Espírito Santo desse Senhor, o Ruach Kadosh, vai estar no teu interior. Nada vai poder te tocar, nada vai poder te atingir. Armas nenhumas forjadas vão poder alterar e diminuir você, causar algum prejuízo a você. Você está centralizado, firme, seguro. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem abismo, nem profundidade, nem seres de qualquer ordem, nem o presente, nem o porvir, nada, nenhuma criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Eu queria que você visse esse enfrentamento dos deuses egípcios como a visão de vitória do verdadeiro Deus sobre todo o abismo. Buscando aqui no nosso gráfico, ó, você vai poder compreender bem isso, né? Nós temos esse gráfico paralelo, mas nós podemos pegar até o circular. Vamos pegar aqui o nosso gráfico circular, olha lá. Então você está aqui, ó, no planeta Terra. Tá? Olha lá, o planeta Terra, ele está aqui no universo, tá vendo? Aqui é o universo material, conhecido pela ciência, né? Aqui, ó, tem as regiões abissais. Olha lá, as regiões abissais. Ó. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz cercado dessas trevas. Mas você tem a qualidade crística dentro de você e a anticrística. Olha lá, crística e anticrística. Se a tua consciência estiver aqui na crística, na anticrística, aí você realmente corre um perigo. Né? Se você ainda não se converteu, se você não acenou, levantou a mão, não recebeu Yeshua como teu mestre, Senhor, se você não fez uma entrega, então aí a tua consciência precisa dar esse salto, é o que chamamos de metanoia, né? Arrependimento, conversão, né? A nossa mente transcender. Fazendo isso, o poder de Ruach Kadosh, que é o Espírito, vai pegar a tua consciência e fixar aqui no crístico. Ó. Se a tua consciência estiver no crístico, então nada pode te tocar, porque o inimigo pode tocar esta região tua. Mas se você estiver no crístico, ele não vai ter este poder nem este interesse. E o universo, que foi criado pelo Criador, ó, ele está aqui no abismo, ok, aqui tem os abissais, mas você está ligado com o céu infinito, com Yahvé Elohim Adonai, com a suprema divindade. Né? Aqui, todo este ser envolve, o abismo é apenas uma manifestação temporária do céu de Yahvé Elohim Adonai. Então você estando conectado com esta dimensão do infinito, você estará aqui tranquilo, porque a tua viagem vai ser rumo ao infinito através do Messias. Então você não tem com o que se preocupar, ou seja, se você está no crístico, se o Ruach Kadosh, que te leva para o crístico, está em você, você está vendo o infinito, Yahvé Elohim Adonai, nada pode acontecer. Dessa mesma maneira, os magos egípcios fizeram de tudo, tentaram reproduzir o poder de Deus, foram até um ponto e depois viram que era impossível acompanhar este poder, receber este Deus contrapondo-se a ele. Né? Então, eles deveriam ter se convertido a ele, né? Mas isso não pode ser obrigatório, tem que ser individual. Né? Você sempre terá o arbítrio de querer ou não realizar esse passo. Então vamos agora para o nosso trabalho, vamos ver
o embate de Moisés, vamos acompanhar cada divindade egípcia sendo derrotada, né? O verdadeiro Deus mostrando que aquilo ia até um certo ponto de poder, tinha um certo ponto de espiritualidade, mas que comparado ao verdadeiro Deus, nada podia. E é este que é o centro de todas as coisas que nós temos que caminhar. Ok? Vamos então para o nosso trabalho aqui na Torá, Moisés, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida. Nós estamos já na passagem aqui de Êxodo 8. Né? Então, nós estamos vendo, tudo isso é centrado na genética para a formação do Messias, nós estamos vendo como os genes, né? a genética de Jesus está sendo formada no povo de Israel. São grandes lições sobre a vida, muita sabedoria milenar para você. E aqui em Êxodo 8, nós vamos continuar o texto vendo assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: Amanhã. Muito bem. Aqui o nosso texto. Olha, vocês observam que Moisés faz um sinal, manda aquela praga de rãs, e os magos egípcios conseguem produzir mais rãs. Mas o problema não era produzir mais rãs, era parar as rãs. Né? O faraó olhou aquilo e falou: bom, o poder que esse Moisés tem parece que é igual o dos magos, só que eles não conseguem reverter. Isso já era um sinal para Faraó. Vejam o que acontece aqui. Quem era? Por que esta praga é trazida como rã? Porque há uma divindade que é uma deusa rã do Egito. Então vejam, se você tem um deus que é uma rã e a rã vira uma praga, que deus é esse? Né? Então aqui está sendo demonstrado que esses deuses são falsos. Né? Observe aqui qual é o deus egípcio que dessa vez entrou nesse processo de humilhação. Então aqui, há na mitologia egípcia uma deusa Rã, que representava a fertilidade, referida pelos egiptólogos como Requete. Requete também é considerada a deusa dos partos e da ressurreição. Sua aparência anfíbia denuncia seu forte vínculo com a água. A deusa Rã é uma das mais antigas de toda a mitologia egípcia, sendo que seus hieróglifos são encontrados em pirâmides por todo o Egito. Ela vinha para ajudar o recém-falecido a ascender ao pós-vida. Então, você vê aqui a deusa egípcia, estátuas que foram encontradas no Egito, todas no formato de uma deusa Rã. Então, você vê a derrota dessa deusa com tudo isso que está acontecendo. Êxodo 8, Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra e se torne em piolhos. Mas antes disso, então aqui a atitude do ser humano, né? Faraó vai ser confrontado com deuses do Egito sendo derrotados, símbolos dos deuses sendo usados contra o Egito, e ao invés dele, com humildade, reconhecer a grandeza do Deus de Israel, ele fica no seu ego anticrístico, fica duro, resiste e tudo vai de mal a pior. Veja a próxima praga que vai acometer o Egito. Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Ora, aqui o poder dos magos cessa. Eles conseguiram reproduzir as outras pragas iguais, não conseguiram deter, faziam o mesmo que Moisés, mas nessa dos piolhos eles tentaram reproduzir aquele poder e não conseguiram. Então, mais um sinal para o faraó agora compreender com o que ele estava lidando. Vamos ver como é que prossegue aqui. Então disseram, e olha, aqui nós vamos ver os deuses que são afetados por essa praga. Então, o primeiro é esse deus Tot, aqui, que é simbolizado aqui, que é o deus do conhecimento. Está vendo esse deus aqui, com essa cabeça, e esse pergaminho mostrando aqui o conhecimento egípcio. Olha, Tot, ou Dejuit, é o deus egípcio do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Foi onde os magos falharam, Esse Deus era o Deus da magia. E ele, por que ele não deu poder para os magos deter as pragas? Então fica claro. Geb era um outro deus do Egito, era o deus da terra. Lembra-se que Arão com seu cajado toca a terra e transforma a terra em piolhos. Então cadê o deus egípcio da terra que deveria ter impedido isto? Vamos voltar aqui. Então, o deus Geb é esse deus aqui, esse que tem essa ave na cabeça, tá vendo? Responsável por produzir colheitas e coisas boas para o povo, justamente a terra que produzirá piolhos, uma maldição para os egípcios. Heródoto, que era um historiador grego, pai da história, afirmava que os egípcios eram muito mais religiosos do que o resto dos homens. Em sua obra informava que os sacerdotes raspam todo o corpo de 3 em 3 dias para evitar piolhos ou outros parasitas que os molestem enquanto estão servindo os deuses. Então você veja, olha, esses deuses, o deus da magia, esse deus da terra, o cuidado que os sacerdotes tinham, agora eles infestados por piolhos. Então você vê a demonstração cabal deste poder. Da mesma maneira se você estiver em Yahvé Elohim Adonai, se você estiver em Yeshua HaMashiach, cheio do seu Ruach Kadosh, você não precisa temer feitiçaria, magia, nenhum poder astral de trevas e etc. Por quê? Porque a qualidade que está em você é superior a todos os deuses do abismo. Então veja que maravilha que você pode assumir aqui. O texto continua assim. Os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus, porém o coração do Faraó se endureceu. Olha, você vê que os próprios magos
fizeram ali, não reproduziram o sinal, foram atacados pelos piolhos, e eles então falaram: Faraó, aqui é coisa do alto, aqui é coisa poderosa, aqui é coisa que nós não conseguimos enfrentar. Já deram a dica para Faraó e eles recuaram, né? Viram que não podiam enfrentar esse poder. Mas, infelizmente, o ego do Faraó, a sua determinação em querer fazer as coisas do seu jeito, né? Então, observe bem a nossa sociedade hoje. Observe muita gente, mesmo em igrejas evangélicas, né? Mesmo no cristianismo, vendo coisas erradas, comportamentos errados, coisas que as escrituras não aprovam, e essas pessoas endurecem a cerviz e mantêm-se naquele comportamento sem reconhecimento de que o Deus verdadeiro não recomenda, não aprova e descreve que, ao final, determinados comportamentos físicos, mentais, emocionais e espirituais vão levar o homem à segunda morte, vão levar o ser humano à segunda morte, vão levar a mulher à segunda morte. Mas essas pessoas ficam endurecidas. Tudo isso é para nós refletirmos. Eu estou apelando para você, para mim mesmo, para todos nós, né? Com bom senso, olharmos o passado, olharmos o que aconteceu na história, olharmos o poder e nos humilharmos, né? Reconhecermos, darmos glória a Yahvé Elohim Adonai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, e ao Messias que ele formou, a Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias de Deus, né? E obedecermos, compreendermos o que é próprio para o comportamento humano, o que é ético e o que não é. O que é errado, o que é certo, o que é virtuoso. Não confundirmos essas coisas, não queremos afirmar o nosso ego, como o próprio Faraó está fazendo aqui. Então, transporte para os dias atuais, faça essas contas, verifique a tua postura, a tua vida e fica aí, né? Por quê? Todos vamos envelhecer, a nossa vida é perecível, uma hora vamos morrer. E em que você vai estar firmado? Tá? Se for no Cristo, se for em Yahvé, você vai morrer com serenidade, com tranquilidade. Por quê? Que é a graça de Deus, no amor dele, na entrega tua, na tua aceitação. Porque, evidentemente, este amor e essa graça não podem ser impostos ao ser humano. Tá? Mas se você o recebeu, se você se entregou, se você se batizou, se você se iniciou como um discípulo de Yeshua HaMashiach, se você está em Yahvé Elohim Adonai, que é o Pai, tudo bem, tudo tranquilo. Você pode seguir a viagem tranquila rumo a Canaã celestial, a Sião espiritual, a Jerusalém espiritual, ao infinito, a evolução infinita contínua proposta por Deus. Isso é maravilhoso, mas depende do teu coração, depende do que você está fazendo com a tua vida, depende da tua agenda. O que você está priorizando? O que é prioridade para você hoje? Com que você ocupa o teu tempo? Em que altar você está se prostrando? Né? Fica aí para você pensar. Vamos continuar aqui no nosso texto, vendo a continuidade. Olha aqui, os magos de Faraó disseram: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames. Até guarda bem essa palavra enxames, porque no original hebraico não tem essa palavra mosca, tá? A palavra que aparece é só enxames, e você vai entender daqui a pouquinho por quê que mosca não é uma tradução ideal. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal.
E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Olha, agora você vai entender por quê, né? Olha, no original hebraico não existe a palavra mosca, apenas o termo enxames. Seria uma possibilidade que esses enxames fossem de escaravelhos. Então aqui o sentido espiritual fica melhor. Um tipo de besouro. Eles podem ser muito destrutivos, pois possuem mandíbulas fortes e podem se tornar em pragas. Na mitologia egípcia, Kepri, ou Keper, é uma divindade principal. Kepri é associada com a imagem de escaravelho, cujo comportamento de ficar carregando bolas de estrume é comparado às forças que fazem mover o Sol. Veio a ser considerado como uma encarnação do próprio Sol e por isso tornou-se uma das formas do Deus Sol. Segundo a religião egípcia, ele era responsável por rolar o Sol para fora do Duat no final de sua jornada. Também representava o renascimento diário de Ra. Então aqui você tem uma joia desenvolvida com esse Deus e aqui uma figura de um ser humano com a cabeça de escaravelho. Então fica muito melhor nós compreendermos que no original hebraico não há palavra mosca e os enxames que devem ter acontecido devem ter sido dos escaravelhos, que era uma das divindades a ser vencida pelo verdadeiro Deus. Então os enxames provavelmente foram de escaravelhos, né? Ou de besouros. E agora vamos continuar com o nosso texto. E aqui diz assim, Êxodo 8, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então diz Faraó, deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, orou ao Senhor e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. E não ficou uma só, mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Olha, o ego do Faraó, você imagina alguém que se considera um Deus, né? Ele é bem a figura do anticristo, que vai nascer ainda futuramente. Ele vê todos os sinais, sente a derrota, mas ele não consegue, ele fica obstinado, né? A obstinação é um grande problema da natureza humana. Vamos continuar aqui, então, no nosso texto. Você vai ver coisas incríveis que aconteceram. Depois o Senhor disse a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusardes deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai as vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á pó miúdo
sobre a terra do Egito, se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado. Olha, essa morte dos bois, né, toca num ponto muito interessante da cultura egípcia. Eu vou ler o texto para você e você vai entender por que esses animais, além dos bois, os jumentos e tudo, foi uma peste que deu nos animais, mas o boi particularmente, olha o símbolo que ele tinha, que o touro, né, o símbolo que ele tinha. De acordo com a cosmogonia egípcia, há várias deidades relacionadas contendo características de touros e vacas. Dentre eles podem ser destacados 3 touros considerados sagrados, sendo eles Apis, relacionado com Ptah e Osíris, Meruer ou Mineus, associado a Ra, e por fim Bukhris, associado a Montu e Ra. Do mesmo modo, havia as representações de vacas sagradas, como por exemplo Bat, Hathor, Meret, Uret, Nut, Resat, Ilet, Sekrat, Hor, Sekret, olha, são várias, né? Sentayek e Kensit. De todos esses bovinos sagrados, o que mais se destacou foi o touro Apis, em Egito, Rep, que deteve o seu culto desde a fundação do Estado em 3100 a.C. Seu culto passou pela época tinita, das primeira e segunda dinastia, acontecimento registrado na Pedra de Palermo. Quando Apis morria, seu corpo era mumificado e embalsamado, e o lugar do seu enterro era chamado Serapeum. Os egípcios ficavam entre 60 e 70 dias de luto, e logo após a sua morte, os sacerdotes iniciavam a escolha do novo representante do deus touro. Olha aqui essas cerimônias, né, que eram feitas, e as estátuas aqui, e essas figuras de divindades que eram representadas pelo touro. Então você vê esse touro que era considerado um deus, cai morto ali no Egito, e eles nada podem fazer, né? Então, uma a uma, as divindades egípcias vão sendo afrontadas, vão sendo derrotadas, vai sendo demonstrado o poder do verdadeiro Deus, e o coração de Faraó continua endurecido. Agora vem a próxima praga, que é a da sarna. Toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora estendi a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas. Olha, então nós vemos, né, que Faraó representa um tipo de ser humano, né? Ele assume a atitude que, infelizmente, muitas pessoas na humanidade continuam assumindo até o dia de hoje. Nós temos aí as Escrituras. Agora nasceu o Messias há mais de 2000 anos. Jesus se apresenta como príncipe da paz, do amor, da vida, né? As Escrituras estão aí e muita gente continua adorando divindades primitivas, divindades da natureza, seres espirituais que não se sabe a origem, né? E que nós sabemos são abissais, continuam fazendo atos de magia, oferendas
de sangue de animais, oblações e uma série de coisas em todos os lugares, né? Então, continuam na atitude de Faraó, porque tudo bem que a humanidade, ao princípio, desenvolvesse essa busca da divindade, adorasse deuses primitivos, tivesse essa relação com essas divindades. Mas agora, né, diante de Jesus, diante do Messias, com a Bíblia disponível em qualquer lugar para ser comprada, com programas de televisão, com cursos, com o YouTube, com tudo, essas pessoas manterem essa posição, essa atitude, né? Tudo bem, elas têm liberdade, né? Não são obrigadas. Uma das características de Ave Elohim Adonai, da vida, da divindade, é a liberdade. Então, essas pessoas jamais devem ser, por nós ou por qualquer um, hostilizadas ou, de qualquer maneira, diminuídas, né? Elas são seres humanos, são livres, elas podem adorar a divindade que elas quiserem. Evidentemente, o que nós fazemos amorosamente, sempre amorosamente, sempre com carinho, sempre com consideração pela pessoa humana, podemos alertar, olha, esta busca espiritual, esta busca deste tipo de divindade, não vai dar um resultado de evolução espiritual, porque você está indo para baixo ao invés de ir para cima, né? Ah, mas minha mãe, meu pai, minha tradição. Bom, mãe, pai, tradição são ótimos, devem ser conservados, mas também a verdade precisa ser buscada, né? Se eles não tiveram esta apresentação e não puderam conhecer, Deus será justo com eles, vai compreendê-los com a possibilidade do contato e do conhecimento que eles tiveram. Mas e você, que está tendo contato com Jesus, com as Escrituras, com o Deus de Israel, tem a possibilidade de compreender essa divindade e permanece presa a determinados elementos primitivos que estavam lá no começo da história humana, serviram por um tempo, mas que deveriam ser descartados diante do verdadeiro Deus, diante do Messias que com amor foi preparado para toda a humanidade, que promete, que descreve todo o processo cósmico, que fala de uma evolução possível para o ser humano que é infinita, que fala do propósito, em Gênesis 1:26, de nós sermos gerados à imagem e semelhança da divindade, que nos dá do seu Espírito em graça e em amor, para nós sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. Por que dizer não a tudo isso? Por que rejeitar tudo isso? Por que trocar tudo isso? É a mesma atitude que Faraó está tendo. E isso não vai dar certo. Isso vai culminar em segunda morte, em morte espiritual, em desintegração. Mas as pessoas não são obrigadas, elas são livres para escolherem o Deus que elas quiserem, fazerem o que elas quiserem. Amorosamente nós indicamos, porque sabemos o resultado disso, né? Voltando aqui para os nossos textos, nós vemos então: tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei. E aqui, nós vemos novamente 3 deuses egípcios, né, que vão ser, por essa última praga, humilhados, né? Tote, o Dejuíte, como nós já falamos, o deus egípcio do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da magia. E você viu ali, né, os magos se coçando, cheio de sarnas, não podiam mais nem fazer magia nenhuma, nem fazer nada, né? Então, esse Deus era o Deus dos magos, né? E aí? Os magos cheios de sarna, né? Não estava dando certo. Aqui. Depois, olha, o Imhotep, né? O Imhotep foi um construtor de pirâmides, médico, sacerdote, mago, escritor. Após sua morte, ele foi tornado um deus, tornando-se o deus do Egito, tutelar da medicina, né? Ora, o poderoso Thoth do Egito, né, o Imhotep, aí, baseado em todo o conhecimento, toda a sabedoria do Egito, por que não impediu esta praga? Por que ele era o Deus da medicina, da cura? Por que ele não impediu o Deus dos hebreus de darem essa sarna terrível aí que afetou a todos? Então, é isso que as pessoas precisam
hoje em dia também compreender. E ao final, Ísis, né? A deusa Ísis. Por quê? A deusa Ísis foi uma das principais divindades do Antigo Egito, participante da Trindade, junto com Osíris e Horus, né? Ela ressuscita seu marido, Osíris, e protege o seu filho Horus. Seu auxílio materno era invocado com feitiços pelo povo para a cura de enfermidades, né? Então, olha aí, a deusa Ísis, por que ela não curava os magos? Por que não curava o povo egípcio? Né? E aí você viu a trindade egípcia, né? Cuidado com os conceitos de trindade, porque ele é um conceito que está na Babilônia, está no Egito, está em todos os lugares, né? Nas escrituras hebraicas não vemos isso, né? Então, presta atenção em tudo isso, porque há só um Deus para os hebreus, né? O Senhor teu Deus é o único Deus. Então, Jesus se torna Deus, né? Ele é formado à imagem e semelhança de Deus. Nunca se disse igual a Deus, né? Mas filho de Deus. E também se declarou filho do homem. Então, tudo isso você vai ganhando entendimento, vai ganhando inteligência e vendo aí que muitos conceitos foram importados, né, de outras tradições. Ó. Os egípcios tinham trindades, os gregos tinham trindades, a Babilônia tem trindade. Né? Digita aí no Google, trindades da antiguidade. Né? Aí pergunta para algum hebreu, para algum sacerdote, para algum rabino hebreu, se ele sabe, eles que leem a Bíblia aí há 5.000 anos, tem a tradição oral e escrita, se ele conhece alguma de trindade em Israel. Tá? Vai ver que esse é um conceito que foi adaptado aí, né? Não é hebraico. Então, vamos continuar aqui no nosso texto, mas vamos ver aqui o nosso horário, ainda dá para ver mais um pouquinho. Aqui vai entrar a Saraiva. Olha, eu acredito que nós vamos ficar por aqui. Né? Já deu aí os 47 minutos, quase 50. Então nós vamos deixar as próximas pragas para as outras vezes. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Você está vendo esse trabalho incrível descrevendo Moisés realizando coisas impressionantes lá no Egito. Deixe o seu like, faça algum comentário, mande esse vídeo para alguém, inscreva-se no nosso canal se você está assistindo, faça a inscrição para você receber todos os nossos vídeos. Nós estamos no Telegram, você pode procurar a gente lá no Consciência Hebraica, temos o Instagram e o Facebook, estamos melhorando, você pode fazer contato com a gente também, nesse celular que é o WhatsApp, o 11 991538275, você pode fazer uma pergunta, nós temos vivências também em São Paulo, se você quiser encontrar com a gente, por esse telefone você pode entrar em contato. Que a divindade Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, pelo seu Ruach Kadosh, o seu Espírito maravilhoso, te dê a paz, te dê a graça, te dê a bênção, e que você tenha em tudo uma evolução rumo ao infinito através de Yeshua. Até o nosso próximo encontro.